Fui moço e agora sou velho, mas jamais vi a descendência de um justo mendigar o pão. Muito bom dia. Com essas palavras da palavra de Deus, nós começamos mais um dia, pedindo a bênção de Deus sobre a nossa vida. Queremos fazer a vontade do Senhor. O meu pedido a Deus nessa manhã é que Ele visite o teu lar e as mãos do Eterno estejam estendidas sobre você, aonde você estiver nesse momento. Que depois desse encontro pessoal com o Eterno, nós possamos sair da nossa casa para as atividades diárias, fortalecidos, robustecidos com a bênção de Deus para alcançarmos a vitória. Quero deixar com você uma parte da palavra de Deus do livro de Salmo, capítulo 114, o verso 7, onde a Bíblia diz o seguinte: estremece, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. Salmo 114, o verso 7. A terra estremece quando nós nos encontramos na presença do Senhor. Na presença do Deus de Jacó, todos nós devemos nos debruçar, adorá-lo, porque somente Ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração. Ele é o nosso Criador. Nesse canal, a cada manhã, nós nos levantamos e o nosso primeiro pensamento e a nossa primeira atitude é estudarmos a palavra de Deus. Entendemos que a palavra de Deus aberta é Deus falando conosco e clamamos a Ele para que pelo poder dEle nós vivamos uma vida vitoriosa. E nessa manhã convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de 2 Reis, capítulo 13, o verso 1. No 23º ano de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Joacás, filho de Jeú, sobre Israel, em Samaria, e reinou 17 anos. O Deus que nós servimos é muito diferente do que muitas pessoas imaginam. É o Deus da graça, é o Deus da misericórdia. A tendência natural de muitas pessoas e até de alguns teólogos é tentar humanizar as ações de Deus, mas não podemos fazer. Nós precisamos entender a Deus do jeito que Ele é. Jesus Cristo veio aqui a essa terra revelar quem era Deus. Em Jesus, nós encontramos a plenitude da revelação de Deus e nós podemos ver em Jesus Cristo atos de amor, atos de bondade, atos de misericórdia, de complacência para com aqueles que estavam vivendo nesse mundo de pecado. Mas jamais, como seres humanos, teremos condições de entender todas as ações de Deus. O que nós precisamos fazer é aceitá-las pela fé e um dia, pessoalmente, diante dele, nós tiraremos todas as nossas dúvidas. O grande pecado de Jeroboão foi ter colocado 2 ídolos dentro do território de Israel. E no versículo 3 nós nos deparamos com a palavra de Deus dizendo que a ira do Senhor se acendeu contra o povo dele, que era a nação de Israel. Mas nessa manhã é necessário fazermos uma distinção entre a ira humana e a ira do Senhor. A ira humana, de fato, nasce no coração do ser humano com o intuito de destruir a outra pessoa. Se volta diretamente contra outra pessoa. Mas a ira do Senhor, ela é contra o pecado. Deus ama o pecador. A razão pela qual Jesus Cristo veio aqui a essa terra para expressar o amor de Deus por todos os seres humanos. O seu próprio Filho viveu na condição humana para que os seres humanos pudessem entender o amor de Deus por cada um de nós. Muitas vezes, ao fazermos uma leitura da Bíblia, nós pegamos o texto ao pé da letra e imaginamos de que Deus age da mesma forma que um ser humano age. A Bíblia são as verdades de Deus numa linguagem humana, que nós possamos compreender a vontade de Deus para cada um de nós. Deus jamais abandonou o governo da nação do seu povo. Por mais que ele permitisse que um rei se assentasse no trono, muitas vezes ele permitia que um rei adversário viesse na direção do seu povo para os afligir, para os incomodar, para que eles reconhecessem que há um Deus soberano e que eles precisavam adorar. Agir dessa forma era um ato de amor. É como um pai que disciplinava seu filho com o intuito de salvá-lo, nunca destruí-lo, mas levá-lo ao arrependimento, à confissão dos seus pecados e viver uma nova vida no Senhor. Foi o próprio Deus que permitiu que o rei Azael, que era o rei da Síria, e o seu filho Ben-Hadad viesse e afligisse o povo de Israel. O objetivo, na verdade, final era que o seu povo se arrependesse dos seus pecados,
abandonasse os postes ídolos e reconhecesse a Deus como sendo soberano sobre a sua vida. É nesse momento de aflição, de sofrimento, que Joacás se volta para Deus e pede socorro ao Senhor. Deus ouve a oração de Joacás. Embora Joacás estivesse se voltando para Deus nos momentos difíceis da sua vida, em momentos de aflição, mas mesmo assim Deus atendeu. Nós, nos dias em que estamos vivendo, nós precisamos tomar esse texto como exemplo e uma lição para nós. Nós precisamos desenvolver uma amizade com o nosso Salvador. Nós precisamos desenvolver uma intimidade com o nosso Deus. Nós não podemos apenas em momentos difíceis de aflição da nossa vida, de enfermidade, de desemprego ou de outro sofrimento, buscarmos a Deus. Para que nos momentos difíceis nós possamos ser ouvidos pelo céu, nós precisamos, no momento de paz, estar em paz, em comunhão, vivendo uma ligação com o nosso Deus. A nossa vida será extremamente abençoada pelo Senhor. Segundo Reis, capítulo 13, o verso 5, a Bíblia diz o seguinte: O Senhor deu um Salvador a Israel, de modo que os filhos de Israel saíram de sob o poder dos sírios e habitaram de novo em seus lares como dantes. A libertação que Deus dá aqui é através dos assírios. Os assírios naquele período começaram a subjugar os sírios. E através do reino dos assírios, Deus libertou o seu povo. Era uma libertação política, não uma libertação espiritual. O povo de Deus, mesmo assim, eles continuavam a se curvar diante dos postes ídolos que foram levantados por Jeroboão. É possível que essa referência ao rei assírio ele seja o rei Hadad-Nirari III, que, de acordo com o cânon dos reis daquela época, ele governou a nação da Assíria do ano 810 a 782 a.C. No quinto ano do seu reinado de Hadad-Nirari III, ele escreveu uma grande campanha que aconteceu no mar Mediterrâneo, onde eles subjugaram o rei da Síria, libertaram o povo de Israel. Segundo Reis, capítulo 13, o verso 14, a Bíblia diz o seguinte: Estando Eliseu padecendo de enfermidade de que havia de morrer, Joás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Joás, embora não tenha vivido toda uma vida de fidelidade, mas ele desenvolveu uma amizade pessoal com Eliseu. Eliseu era um homem santo de Deus. Eliseu viveu para cumprir os propósitos do Senhor. O fato de Joás chamar a Eliseu de pai, ele estava colocando Eliseu como sendo o seu maior conselheiro. Quando ele passava por lutas e dificuldades, ele sabia a quem recorrer. Sabia que através da boca de Eliseu, Deus falava as suas vontades, e os conselhos ouvidos dos lábios de Eliseu seriam os melhores para o povo do Senhor. Como nós lemos no verso 15 e no verso 16, as últimas palavras de Eliseu foram de fato proferidas profetizando a respeito da vitória que Deus concederia a Joás. Se ele se mantivesse fiel, com fé, na mão do Eterno, Deus sempre estaria ao seu lado para lhe conceder a vitória. O ato de Eliseu colocar as suas mãos sobre as mãos do rei era uma demonstração de que a mão do Eterno estaria sobre as mãos do rei para conduzir a nação de Israel. O fato de jogar uma flecha no território do adversário era uma demonstração de que eles estariam entrando em guerra contra o povo adversário, contra outra nação. E foi isso que Eliseu fez diante de Joás. O ato de atirar uma segunda flecha, como nós vemos no verso 18, indicava que a batalha iria acontecer. Não seria fácil, mas haveria necessidade de ter perseverança, confiança no Senhor. Mediante a fé, eles alcançariam a vitória. Segundo Reis, capítulo 13, verso 21, a Bíblia diz o seguinte: Sucedeu que, enquanto alguns enterravam um homem, eis que viram um bando. Então lançaram o homem na sepultura de Eliseu, e logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, reviveu o homem e se levantou sobre os pés. Eliseu era um homem que estava revestido do poder do alto, estava cheio do Espírito Santo. Hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, nós precisamos de homens e de mulheres que estejam mais revestidos do poder do alto do que do poder da terra. Dinheiro, vestimenta, poder, carros, casas
não nos dão o poder que Eliseu tinha. Quando nós olhamos aqui para o versículo 21 do capítulo que nós estamos estudando, um homem que foi lançado dentro do sepulcro de Eliseu, quando tocou no cadáver de Eliseu, o seu corpo ressuscitou. Era uma prova clara, Deus estava dizendo que Eliseu tinha sido um homem do Senhor. Eliseu tinha buscado a Deus em primeiro lugar na sua vida. Eliseu tinha uma comunhão pessoal com Deus, que o seu corpo um dia seria ressuscitado do túmulo para receber a salvação em Jesus Cristo e viver eternamente com o Senhor. Creio, irmão, creio, amigo, que nessa manhã, a cada momento de devoção que nós tiramos ao lado do nosso Deus, nós precisamos permitir que Ele conduza a nossa vida. Isso nos dará forças para vencermos o adversário. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 13 do livro de 2 Reis, eu e você, nós precisamos chegar à seguinte conclusão: a graça e a misericórdia de Deus se renovam sobre a nossa vida a cada manhã, mas nós não podemos nos esquecer, ela chega um dia ao seu final. Chegou para Sodoma e Gomorra, vai chegar um dia para esse planeta Terra. Mas enquanto a graça de Deus não chegou ao seu final, a oportunidade de perdão, a oportunidade de arrependimento, o que eu e você precisamos fazer hoje é nos colocar nos braços do Pai e reconhecermos a nossa condição humana pecaminosa e nos voltarmos para Deus. A Bíblia mesmo, Deus fala conosco: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o seu coração. Creio que hoje é o dia que o Senhor nos concede para que nós possamos a cada dia viver esse sonho ideal de Deus para a nossa vida. Homens e mulheres de Deus, nem sempre depois que pedem um milagre na sua vida, o milagre acontece. Eliseu morreu de uma enfermidade. Embora Eliseu era um homem do Senhor, Deus não o curou. Deus permitiu que mesmo em meio à enfermidade Eliseu morresse. Mas Eliseu morreu na fé, na certeza da ressurreição em Jesus Cristo. Hoje nós podemos passar por lutas, por dificuldades. Nós podemos em algum momento fazermos também os nossos pedidos ao Senhor, mas confie na direção de Deus, confie na mão do Eterno. Vivendo dessa forma, tenha certeza que quando Cristo voltar aqui a essa terra, nós seremos convidados a estar com o nosso Deus e viver com Ele por toda a eternidade. Querido Pai, nas Tuas mãos dessa manhã nós nos colocamos, abrimos o nosso coração, somos Tua propriedade. Por favor, Senhor, se apossa de cada um de nós, é o nosso pedido e a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, e sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.